Olá pessoal, leitura da palavra, Números, capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. E ouvindo os cananeus, o rei do Arade, que habitava ao lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo à minha mão, destruirei totalmente essas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus israelitas, e destruíram totalmente eles e suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá, as serpentes ardentes e as serpentes de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear da terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizemos subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreram muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecados, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele tendo sido picado, olha para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pôs-la sobre uma haste. E sucedeu que, picando alguma serpente e alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. E depois partiram em Obote e alojaram-se em um dos outeiros de Egim-Barim, no deserto que estava defronte a Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram, alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram ao lado de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso diz o livro das guerras do Senhor: o que fiz no Mar Vermelho, nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: junta o povo, lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota o poço, cantai dele, tu poço que cavaram aos príncipes, que escavaram nos nobres do povo, e o legislador com seu cajado. E do deserto partiram para Mataná. E de Mataná a Naliel, e de Naliel a Bamote, e Bamote ao vale que está no campo, e Moabe no cume da Pisga da Visa do deserto. Os israelitas ferem os reis Moabe e de Bazã. Então Israel mandou um mensageiro a Simeão, rei de Amorreu, dizendo: deixe-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelo campo, nem vinhas, águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passaremos dos seus termos. Porém Sião não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sião congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra por possessão, desde Armon até Joboque, até os filhos de Amon,
porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou toda a cidade e habitou toda a cidade dos amorreus em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era da cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos amobitas, e tinha tomado a sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso fez os que falavam em provérbios: vide a Asmon e edifique, ou estabelecer a cidade de Simeon, porque o fogo saiu de Asmon e uma chamada da cidade de Simeon e consumiu a ar dos amobitas e os senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe! Perdido és o povo de Quemos. Entrego os seus filhos que iam fugindo e suas filhas como os cativas de Sion, rei dos amorreus, e nós os abatemos. Asbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estendeu até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. E depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomará as suas aldeias naquela possessão. Lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado a tua mão, e ele e a todo o teu povo, e a sua terra far-lhes como fizesse em Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira os feriram, e ele e seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números, capítulo 21. Deus que te abençoe.